juntos. Entendeu? Às vezes você manda para Jorge está pagando conta. Quando ele está pagando conta, ele não com ódio. Então, fala comigo, tá? Aqui, me libera essa aula aqui, tal, tal. Tá? E vou fazendo assim por semana. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Já vou reservar aí que for fazer militar, tá para sair PM Sergipe. Se sair no dia, no final de semana já tem aula de resolução de questões para PM, quem for fazer. Para a gente focar com tudo. Professor, eu não vi penal militar. Eu separo para você a apostilazinha, tá? Quem está com a gente aqui tá seguro. Aqui não tem isso não. Mantendo o Pix todo mês ativo, a gente não abre, tá? Se tiver passando alguma dificuldade, alguma coisa, algum problema, que, né, se for problema de... Aí eu não tenho o que fazer. Mas se for financeiro, fala com o Jorge que aqui tem jeito para tudo. Essa é a verdade, tá bom? Isso aí nós resolvemos também. Como? Meu Luquinha, melhor do que mãe dá certo não. Tá bom? Vamos adentrar em direitos políticos. Já estamos finalizando direitos fundamentais, sim. Para começar a separar os homens dos meninos, as guerreiras das meninas. Por quê? Porque você tem que fechar. Tem que fechar. O máximo que você pode perder é uma questão de 15. Todas as questões que estão vindo aí são fáceis. E vou separar para você, é promessa, viu? 100 questões de direitos fundamentais. Mas não agora. Quando a gente tiver resolver sozinho essas questões, pode pedir assim, faz. Tá? Quem foi o simulado aqui no final de semana? Tá desligado esse tempo todo? Não, tá ligado. Oi? Tá cortando, né? Fala. Normalmente corta quando eu. Olha aí se melhorou. Falando bem pertinho aqui. Não, a pílula foi trocada agora à tarde. A pílula foi trocada à tarde. Pessoal de casa aí, dá um feedback, tá bom? Hoje é o Matheus que tá aqui com a gente. Tá bom? O Jorge deve estar fazendo alguma coisa da vida dele. Ele tem vida, sabia? Tem filho, mulher. Tá? Tem. Então ele deve estar resolvendo alguma coisa. Então, pessoal, quem fez aqui o simulado? Fim de semana. Pouquíssimas pessoas, né? 66 questões. Botei direito penal na veia lá, viu? Então vamos dar o gás. Vamos dar o gás, não deixa a matéria acumular. É muita matéria, eu sei. Mas se você tiver segurando. Eu sei que foi votação, né? A gente estava na expectativa, né? Pode ser que a gente fique empregado ou desempregado. Faz parte. Vive muito isso. Né? E eu vou dizer, minha raiva é que tem cara que é servidor público e tá lá babando. Se babando com medo de ir pra rua, cara. Quer ficar no escritório. Ah, meu Deus do céu. Enfim, cada um, né, sabe o que faz. Pessoal, vamos lá. Direitos políticos. Vamos revisar aquela nossa segunda aula numa quarta-feira que a gente deu aqui, estrutura do Estado. Vamos revisar o regime político. Naquela aula de estrutura nós falamos sobre o forma de Estado, que é federação, vamos revisar daqui a pouco, no artigo 18. Vamos revisar em poder executivo o regime político e a forma de governo. E agora em direitos políticos a gente revisa mais uma vez, rapidamente e aprofundando sobre... Boa noite. Sobre regime político. Vivemos em uma democracia. Que democracia é essa? Democracia é o quê, pessoal? Esse termo é de onde, hein? Os demos é o quê? A participação de todos na vida política. Mas como nós participamos da vida política? De forma direta e de forma o quê? Indireta. Como junta direta com indireta, eu chamo nossa democracia de mista, semidireta. Por que é semidireta? Porque nem é direta, nem é o quê? Indireta. Ou representativa. Opa, já errei aqui. Já errei. Não é representativa. É o quê, pessoal? Participativa. Bota um corretivozinho, tá? Organiza. Tá bom, desculpa, meu amor. Os homens que errou, cospe na borracha
e apaga o caderno, que arranca o pedaço de folha. Caveira. É o novo ainda. Participativa. Participativa. Tá? Pessoal, como é isso? Vamos relembrar? Se você vê o artigo 1º da Constituição, está no seu material, eu coloquei aí. Vamos relembrar lá? Princípios fundamentais. Todo poder emana do povo, que o exerce de duas formas. Diretamente, que exerce por meio de representantes eleitos, ou o quê? Diretamente. Quando ele fala diretamente, ele não diz no artigo 1º da Constituição. Mas quando a gente entra em direitos políticos, vai colocar lá no artigo 14. Vamos ler aí, ó. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Vamos já falar sobre isso. E pelo voto direto e secreto. Está falando de quê? Da democracia o quê? Do voto indireta. Com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Quando ele fala mediante, está falando da democracia o quê agora? Direta. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Pessoal, quando a gente fala plebiscito e referendo, estão falando de quê? De consultas populares. Submeter é porque você participa diretamente, porque diretamente você vai decidir algo. Estado novo. Vamos dividir o Ceará em dois. Fazemos o quê? Um plebiscito. Plebiscito é o quê, pessoal? Pré. É o quê? Antes. Referendo é o quê? Depois. E ele vai vincular, se no plebiscito a votação for não, essa consulta popular, aí vai vincular. Por isso que é participação o quê? Direta na vida pública. A iniciativa pessoal, de lei, pode ser lei ordinária ou lei o quê? Complementar. É a coletar assinaturas de 1% da população dividida em 5 estados, com cada um com 3/10. A gente vai ver isso lá em processo legislativo. Pessoal, pode várias pessoas se reunir e fazer um projeto de lei, não é aprovar a lei, aprovar é pelo Congresso Nacional. É ter o quê? Uma iniciativa de lei. Já teve, inclusive com a lei da ficha limpa, que é uma lei o quê? Complementar. Não pode juntar todo mundo e falar, vamos fazer uma emenda constitucional? Emenda é bem restrito. E aí, meu irmão? Emenda é bem restrito a questão de iniciativa. Vamos ver que é só o presidente, 1/3 da Câmara ou Senado, ou mais da metade das assembleias legislativas dos estados. É bem restrito. Então, jamais iniciativa de lei popular de emenda constitucional. Mas plebiscito e referendo, sim. Aliás, pessoal, eu chamo de consultas populares. Vamos aqui as aulas de de poder legislativo. Quem é que convoca plebiscito e autoriza referendo? Quem é que faz isso? É o presidente? É o Congresso Nacional? É quem, hein, pessoal? Pessoal, quem faz isso é uma atribuição que, ó, bota assim, ó. Atribuição exclusiva. Bora, quem foi meu aluno aí, já estudou processo, poder legislativo. Qual é o artigo? 48 ou 49? Aí o senhor quer demais. Eu tenho que saber até o artigo, sabe o artigo. 48 é o quê? É para legislar. 49 é o quê? Para fiscalizar. Então, é artigo que aqui, ó. Artigo 49 da CF. É uma competência o quê, professor? Exclusiva do Congresso. Vamos lá, quem lembra aí? Se é uma atribuição exclusiva, ele faz através de lei ou ele faz através de decreto legislativo? Quem lembra? Se uma atribuição é exclusiva, é através de lei que o Congresso faz ou é através do decreto legislativo? Eita, como você está ruim. Para poder... Eita. Pessoal, se é atribuição exclusiva, o presidente participa? Não. Então não pode ser o quê? Lei. Se for lei, vai fazer o quê? O presidente? Participar, porque tem que sancionar ou vetar. Então não é por lei, é através de quê? Decreto legislativo. Meu Deus, parar de estudar isso aqui. Poder executivo, minha previsão era os poderes passar 2 meses. Vamos passar mais tempo, já estou vendo.
né? Vamos virar bicho lá em poderes. É decreto legislativo. Se fosse por lei, aí não era competência exclusiva. Era o artigo 48 da CF. Por exemplo, concessão de anistia através de quê? De lei. Então não é atribuição exclusiva do Congresso. É por lei. Então o presidente faz o quê? O presidente sanciona ou veta. Ei, vamos aprofundar sobre isso? Estou falando de quê aqui, professor? Isso aqui é novidade. E como tal, pode ser cobrada. Nós temos uma novidade, não é bem novidade, né? Novidade da emenda 111 de 2021. Aliás, pessoal, as novidades que surgiram nas emendas, vamos colocar aqui as emendas que podem cair. A 111, 2021, a 117 de 2022 e uma nova, essa não caiu em prova, que foi aprovada agora, em 22 de agosto, que é a 133 de 2024. Todas essas emendas a gente vai estudar aqui em poderes políticos, direitos políticos, em partidos políticos. Essa emenda, ela falou o quê? Se for consulta popular, e se for consulta popular local, o que é local? Dentro do município, em outras palavras, se houver um plebiscito ou um referendo no município, tem que fazer o quê? Essa eleição, essa votação. Concomitantemente das eleições municipais. Vamos colocar isso? É a novidade, ó. As consultas populares. As consultas populares locais. Se eu falo local, pessoal, é dentro do município. Professor, eu quero criar um distrito novo aqui no Juazeiro. Aí eu vou fazer por lei, beleza. Mas eu quero fazer o quê? Um plebiscito. Eu quero ver se a população aceita. Professor, eu quero dividir aqui um estado, um município, em dois. Mas tem que ser uma lei estadual, então não vale exemplo não. Aqui sobre um documento aqui, eu quero fazer um plebiscito ou um referendo. Se é no município, passou o prazo agora, né? Tem que ser feito quando agora? Domingo passado. Tem que ser feito o quê? Concomitantemente, ó, as consultas populares devem, é obrigação. Concomitantemente, às eleições municipais. Para que é isso, hein, pessoal? Para que é isso? O que você acha? Para economizar. Não estou falando de plebiscito e referendo estadual ou até mesmo nacional. Esse pode ser feito em qualquer momento. Mas se você quiser fazer um municipal, filho, espera o quê? Nas eleições municipais, para evitar gastos. Então você vai lá, como fui ontem, vota em vereador, primeiro foi vereador, não foi primeiro? Vereador, prefeito, e depois vai ver lá, consulta popular, sim ou não. Aí você bota um, se for sim, dois, não. E aproveita essa ida. Por quê? Para economizar. Parece estranho isso, mas foi bem pensado. Tá? E eu vou além. Vamos falar na próxima aula de fundo partidário, de recursos. Professor, acesso gratuito à rádio e TV. Não é gratuito, meu filho. Não caia nessa besteira. Quem é que paga? O governo. De quem é o dinheiro? Nosso. E aí falou o quê? Pode haver campanhas, sim ou não? Quem lembra aqui do referendo das armas? Houve a campanha sim e do não. Vocês lembram, né? Eu lembro ainda. O não era para o quê? Pela não proibição da comercialização de arma de fogo. E o sim era para proibir a comercialização. Quem ganhou? Era para não proibir. Não, ganhou não. Para não proibição. Então hoje você pode vender arma de fogo, desde que tenha o quê? Autorização, né? Não foi com a cara da PM aí que faz rifa, né? Rifa na tora, e vende na tora. Por quê? Porque eu tenho porte, eu tenho registro e foda-se. Assim é. Nós vimos aqui, né? Dos armamentos.
policial civil, policial militar comete crime de porte ilegal de arma de fogo se estiver sem os devidos documentos, tá bom? Beleza. Então, nesse caso, pessoal, se houver, tem que ser concomitantemente. E qual é o prazo? Os que devem ser o quê? O prazo é o quê? Vamos ler aí no material? Está aí na primeira página. Olha aí o símbolozinho de atualização. Vamos dar uma lidazinha, ó. Serão realizadas, parágrafo 12. Estou antecipando lá na frente um assunto, tá? Que era para a gente ver lá na frente, mas eu vou antecipar para cá, porque a gente está falando justamente das consultas populares, plebiscito e referendo. Então, serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais, aprovadas pela... Grifa aí, pessoal. Quem é que aprova? Tem que ser o quê? A Câmara, não é o Congresso Nacional. O Congresso é se for o quê, pessoal? Plebiscito e referendo o quê? Nível o quê? Nacional, porque é o poder legislativo que autoriza. Se eu estou falando de consultas populares locais, quem vai autorizar? A Câmara de Vereadores. E encaminhar da Justiça Eleitoral, qual é o prazo? Grifa aí, pessoal. Mas é de quê? 90 dias. Eles colocam o quê? 180. Meu filho passou 90 dias. Não tem mais prazo, não pode mandar. Posso mandar a mais? Pode. Mas qual é o prazo mínimo? 90 dias, 3 meses antes. Para que faça o quê? A Justiça Eleitoral? Elabore os quesitos para colocar nas urnas eleitorais. Então o prazo é de 90 dias. Já está caindo em prova isso. Pode ter certeza, tá? 90 dias. E vamos finalizar com o parágrafo 12. 13, desculpa. Ó, vou botar aqui 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos a número de quesitos. Normalmente é 2 quesitos, sim ou não. E vincula, viu, pessoal? Plebiscito e referendo vincula. Fiz uma lei, quero ver se essa lei pegou, se a galera gostou. Faço o quê? Um referendo. Se votou não, acabou a lei. Fica condicionada, tá? As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do parágrafo 12, ou seja, vai haver campanhas. Ocorrerão durante as campanhas o quê? Eleitorais. Para fazer o quê? Economizar. Ao mesmo tempo lá. Sem, grifa aí, ó, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio ou na TV. Ou seja, não o uso de propaganda gratuita. Ou seja, não vai ter acesso à propaganda gratuita, não vai gastar dinheiro público. Coloca aqui, ó, vedado. Sim. Lembra, se for federal, se for estadual, essas regras não se aplicam. Aí vai ter campanha, vai ter tudo. Vão chamar os atores, né? Gastar. Eu não quero comercializar. Eu não gosto de arma de fogo. Aí pode sim. É estranho, né? Sim pela proibição. Vedado. Utilização. Acesso. Vamos colocar um... Eita, vamos explicar isso na próxima aula. Vedado, utilização de direito de antena. O que é isso? É usar o fundo partidário. Direito de antena. Professor, eu achei aí Pablo Marçal. Só se fala em Pablo Marçal. Parece que a atenção dele foi aqui, né? Pablo Marçal, mal vi ele na televisão. Não tinha direito ao quê? Antena. Não tinha dinheiro público. Não tinha coligação suficiente para ter acesso à rádio e TV. Quanto maior a coligação, maior os recursos, maior o tempo o quê? De TV e rádio. Quanto menor ou nada, quem viu aí a campanha de Ciro Gomes para a presidência? Mal falou na televisão. É porque você não assiste isso, né? Ninguém assiste. Na minha época, a gente assistia. Eu assistia e ficava, na época de Enéas, lembra não, Enéas? Meu nome é Enéas. Aí cortava. Lembra não de Franca Aguiar? Não dá tempo de falar, só vou gritar. Au! Aí dá só o gritinho. Foi eleito, deputado federal. Só o gritinho dele, né? A gente assistia na época, beleza? Pessoal, é verdade o que? A utilização de direito de antena. Acesso gratuito à rádio e TV. Não é gratuito. Quando eu falo sobre democracia indireta, estou falando o quê, pessoal? Ó, o que seria o
Sufrágio universal é aquela via de mão dupla. Votar, direito positivo do quê? Ativos e ser votado, passivo. Ou seja, votar, um termo assim melhor, depois a gente estica aqui. Votar e ser votado. Então, é através de quê? Do voto. Pessoal, a democracia indireta, ao contrário da direta, ela tem um sinônimo. Direta não tem não, é só direta mesmo. A indireta é através do voto. Você vota em quem? Seu representante. Então, se você votou ontem, Lucão vai ser o quê? Seu representante lá na realização do processo legislativo municipal. Então, democracia indireta, eu chamo de quê também? Representativa. Não confunde como eu, representativa com o quê? Participativa. Participativa é a nossa democracia. Porque tem os dois. E um dos dois é o quê? A representativa. O voto, vamos lá, sem musiquinha. Como é o voto, pessoal, hoje no Brasil? Que é cláusula pétrea. Voto direto. O voto é sempre o quê? Direto. O voto é o quê? Ontem eu estava com meu filho, fui votar lá. Aí ela falou, pode levar ele, só que eu não posso falar. Porque o voto é o quê? Secreto. Ele não pode dizer que eu votei. Ele falar, eita, votou e tal. Aí viola. Mas, não, ele não falou não, ele falou na boca o bichinho. Não acontece nada. Eu não fui ontem, é pra votar desarmado ontem, né? Pai, mas também ele era candidato, ele não ia votar em outra pessoa que não fosse ele, né? Universal, direto, secreto. O que é universal se cair na prova? Qualquer pessoa pode votar, independentemente de nacionalidade, sexo, idade civil, convicção filosófica. Você fala, é lindo, correto, é errado. O voto universal não é que todo mundo pode votar, não. É só quem pode votar, o cidadão. Universal é que o valor do voto é igual para todos. Aí eu tenho R$ 1 milhão e eu tenho R$ 1 na conta. É a mesma coisa. Ah, professor, eu vou votar em Bolsonaro e a minha mulher vota em Lula. Vou viajar, não vá não. Porque se você vota num canto e vota no outro, é melhor justificar. Não vai mudar muita coisa não. Então, o voto é universal, secreto, direto e o que mais? Periódico. Estamos indo na urna, né? De 2 em 2 anos. Agora, essas características, voto direto, secreto, universal e periódico, isso aqui é o que, pessoal? Cláusula pétrea. Entretanto, existem mais características do voto. E o que mais cai o voto é, pessoal, também hoje. Obrigatório. Só que o voto obrigatório não é cláusula. Aí caiu no concurso da Civil, como a gente já respondeu, eu coloquei de forma didática aí no seu material na página 1. Caiu assim, ó. Qual matéria pode ser objeto de emenda constitucional? Ora, eu não posso ter o quê? No voto direto, ainda botou na sequência. Botou direto, secreto, universal e periódico. Eu não posso mexer nisso. Então não pode ser o quê? Objeto de emenda constitucional. Mas pode ser o quê? O voto facultativo, porque obrigatório não é cláusula pétrea. Pode haver uma PEC tornando o voto facultativo. O voto é obrigatório? 18 anos. Vamos já escrever isso aqui e esquematizar. Tá bom, pessoal? Vamos só para terminar, se cair na sua prova, escrutínio secreto. Porra, DST, acaba isso, hein? Escrutínio secreto. Secreto. O que seria isso, pessoal? O voto é o quê? O voto... Merda, é só isso, é? O voto é secreto. Professor, o senhor só comentou essas emendas, né, que são importantes.
Essa emenda 111, ela mudou regras, mudou não, ela positivou regras de fidelidade partidária. Ela trouxe regras de posse agora. O nosso próximo presidente e governador não vai ser mais dia 1º de janeiro a posse. Vai ser quando? Dia 5 e 6. 5 para quem? Presidente da República. E 6? Governadores. E prefeito, quando é? A posse, que não vai ser posse de igreja, por exemplo, que já foi reeleito. Mas se fosse um novo prefeito, seria quando a posse? Primeiro mesmo, que ninguém liga para isso, só o babão vem mais mesmo. Mas os demais não, mudou 5 e 6. Tá? O vereador agora pode mudar de partido, o vereador agora? Ele pode mudar de partido? Pode mudar de partido, vereador? Se mudar, perde o mandato. Onde é que está isso? Emenda 111. Só pode se houver anuência do partido. Ou em caso de quê? Justa causa. Essa aqui mudou regras de quê, pessoal? 117. Aquela regra de 5,30, tem que achar o quê? 5% do fundo eleitoral com campanhas de quê? De acesso das mulheres. Tá? E tem que ter o quê? 30% das campanhas tem que ser o quê? Femininas. Minha mãe foi candidata a vereadora. 4 votos. Não foi que eu não voto lá, foi no ICOR. Por quê, professor? Porque tem que ter o quê? 30% de campanha. Tirou 4 votos, ele fez uma história agradecendo os 4 votos. Meu pai que ia votar nela, meu pai, vou votar na sua mãe, mas eu sabia que é. Aí meu pai não votou. Veio embora pro Juazeiro e não votou. Tá? E a MS 133 colocou o quê? Essas mesmas regras de 30% para o quê? Negros e pardos agora. Pode ser objeto. Beleza? Bata aí o retrato que eu vou falar agora. Vamos esquemar mais direitos políticos. Vamos lá. Doido do f... tá vindo aí, deve estar vindo correndo. Trocou o carro, viu? Trocou o carro, fiquei sabendo. Não anda no carro. Eu tenho 2 carros. Você não anda no carro mesmo, você é miserável. Anda, agora é um HB20. Carro de menino novo, né? De dentista. Posso apagar, pessoal? Sim. Vamos já para as questões aí. Eu coloquei umas questões boas. No simulado também, pessoal. O simulado aí eu caprichei, viu? Engraçado, né? Direitos políticos quis o destino que fosse justamente um dia após as eleições. Posso? Posso? Sim? Meu chefe é o mano. Papai é o mano e vocês também. Tem um colega nosso que para trabalhar para trabalhar, eu vou dizer, é uma força que ele faz, meu amigo. E ele fala com a voz bem fininha. Mas quando foi para pegar na mão do governador, um sorrisão, pegou aqui o governador. Quem já ferrou o print? Falcão. Já fez e falou o dele falando. Ele fala com a voz bem mansinha, lá de Verdejante, Pernambuco. Não, Falcão não para não. Esse aí. Vamos esquematizar direitos políticos. Vamos lá, bem ligeiro, pessoal. Aqui nós vamos só relembrar alguns conceitos, mas é necessário fazer isso. Vamos falar de direitos políticos. Vamos falar de direitos políticos positivos. Se é positivo, eu sou o quê, meu filho? Cidadão. Ou eu posso estar o quê? Negativo. Negativo. O negativo, vou colocar bem aqui. O negativo, cuidado para não confundir. Teve aluno aqui que falou comigo que as questões estavam confundindo. Pessoal, negativo é porque eu nem posso votar e nem posso ser o quê? Caiu assim, ó. Uma questão que o aluno me mandou. Acho que foi Luan. Mandou assim. Tinha colocando. Uma pessoa que sofreu sentença transitada em julgado e está cumprindo pena restritiva de direitos. Aí tinha lá, a letra A. Está com os direitos políticos perdidos. Não é perdido. É o quê? Suspenso.
Aí tinha lá, não possui acepção positiva e passiva. Era o gabarito. O que é isso? Ativo. É que você nem pode votar e nem pode ser o quê? Votado. Então, pessoal, não existe, né, pessoal? Cassação. Você vai ter o que aqui? Perda e o que? Suspensão. Positivos, vamos colocar isso aqui. É óbvio, né, pessoal? Ativos, eu tenho direitos positivos ativos. Ativo e passivo. Relação homossexual. Quem é o ativo sempre? É quem faz o quê? A ação. Quem é o passivo? É que recebe o quê? A ação. Professor, no crime de corrupção ativa e passiva, quem oferece o dinheiro ao policial, ao servidor público, é ativo ou passivo? Quem é que está fazendo o verbo da ação? É quem? O particular. Então, ele comete qual crime? Corrupção o quê? Ativa. Se o policial recebeu a ação, passiva. Tudo é isso. Parece, quando eu comecei a estudar, eu tinha ação ativa. Vocês tocaram nisso? Então, o ativo é sempre quem faz o quê? A ação. O que é a ação aqui? É o quê? Que vou chamar o quê? De alistabilidade. Mateus, depois pega um pincelzinho, uma tinta preta aqui, por favor. Ativo, votar. Vou chamar de alistáveis. Os alistáveis. Quem são os alistáveis? Vamos lá. Nós temos o alistável. Quando eu falo alistamento, pessoal, é o alistamento e o quê? O voto. São duas coisas diferentes. O alistamento é tirar o quê? Título de eleitor. E o voto é você exercer o direito. Então, o alistamento e o voto podem ser obrigatórios. Vedados. O que eu chamo de forma carinhosa de quê? Inalistáveis. Todo mundo sabe, porque todo mundo vota aqui. O voto é obrigatório o quê? Maiores de 18 anos. Facultativos. Não esquece o mais importante questões. Sempre vai ser alistável. Quem? Os analfabetos. Analfabetos nunca será inalistáveis. Será o que ele? Inelegível. Mas muita gente confunde. Analfabeto, ele é alistável de forma o quê? Facultativa. E aí vem aqui as questões. Maiores de 16 e menores de 18. E os maiores, não é nem idoso, né? O termo correto, porque de idoso é o que hoje? Para ser idoso, é quantos anos? Vocês acham que não chega não? Chega, viu? Ninguém sabe que é idoso não, pessoal. É quantos anos para ser idoso? 60. Quem fala 65 aqui, não. 65 você tem um plus a mais. Você vai andar de forma gratuita no ônibus. Que merda, né? Depender de 11, acaba já tá velho. Depender de 11, diabo de 11, é uma desgraça. Né? Mas melhor do que pagar, com certeza. Então 60 é idoso. 65 você é idoso ainda? Sim. 60 já é idoso, continua idoso. Só que você vai ter a gratuidade. Mas é com 70, septuagenário, já caiu em prova. Se você é septuagenário, o seu voto é o quê, pessoal? Facultativo. Maiores de cuidado, ó, 70. Eu já falei isso aqui para vários alunos, mas eu vou repetir aqui porque nós temos alunos novos. Um cara com 70 anos, o voto dele, ó, aqui está colocando o quê? Os maiores de 70. O cara fez 70 sábado. Domingo. Facultativo? É.
Mas ele fez 70 no domingo. É facultativo ou obrigatório? Já que falar maiores de 70 anos. Continua o quê? Facultativo. Como eu falei para vocês, aqui não tem essa regra de, sei lá o que, matemática, né? Não é assim não, ó. Né? O que é isso aqui? Maior ou igual a 70, né? Não é assim, né, na Constituição. Então, como é que ele fala? Quando ele fala assim, ó, maiores do que X, o X entra. O voto é obrigatório. Maiores de 18. 18 entra. Você colocar assim, ó, o voto é facultativo. Maiores de 16. 16 entra. Já é o quê? Facultativo. E menores de 18. Quando eu falo menor de 18, 18 não entra. Isso é uma regra que ninguém fala. E eu tinha essa dúvida. Menor, por exemplo, ter relação sexual com menor de 14 anos. Presunção de violência, não é isso? Estupro de vulnerável. Foi quando ela fez 14 anos. É estupro de vulnerável? Não. Porque se é menor que 14, 14 não entra no exemplo. Tá bom? Fica atento com relação a isso. Então, 70 anos maiores, beleza, já é o quê? Facultativo. E já coloquei aqui, quem são os... Boa noite. Quem são os inalistáveis? Os estrangeiros e o quê? Conscritos. Professor, o que seria esse conscrito? É o quê? Serviço militar? Tem que ser o quê? Obrigatório. Se ele foi convocado de forma obrigatória, seja no início, naquele, 18 anos, o serviço militar ali, ou mesmo quando convocado de forma obrigatória, ele é o quê? Inalistável. Então vou colocar aqui, ó, é o serviço militar obrigatório. Pessoal, só se for nesse caso. Porque militar é o quê? Militar. Professor, eu fiz concurso, sou militar hoje. Show. Você é o quê? Alistável e elegível. Só que tem umas regras de elegibilidade, que a gente vai estudar aqui. Mas ele é o quê, professor? Nós tivemos vários militares aí, candidatos, né? Um parceiro meu também, o Paulo Erickson, foi candidato. E tem que ter o quê? Ele é alistável e elegível, sim. Só que ele tem que ter mais de 10 anos para concorrer sem se afastar. Ele ficou o quê? Agregado. Ele não se afastou da atividade, ele não pediu a renúncia do cargo. Tá bom? Isso é o quê? O ativo. Vamos para o passivo? Ah, professor, estou em casa agora no passivo. Beleza. No passivo é ser o quê? É ser votado. Eu chamo de quê? O povo? E alistável, eu chamo de quê agora? Elegível. Ah, aqui é mais requisitos. Pessoal, o que é mais difícil? Votar ou ser votado? Ser votado. Muito mais difícil. Quais são os requisitos? Vamos lá. Vai estar aqui. Os requisitos. Despenca e prova. Quais são os requisitos? Primeiro, tem que ser o quê? Brasileiro. Ter nacionalidade brasileira. Só para alguns cargos eletivos. Quais são os únicos cargos eletivos que tem que ser brasileiro nato? Presidente e vice-presidente. Professor, o senhor falou que presidente da Câmara, do Senado, ministro do STF, não são cargos eletivos de forma direta. Então, para ser presidente do Senado tem que ser o quê? Senador. Senador você pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Então, os únicos cargos eletivos de forma direta que tem que ser brasileiro nato é de presidente e vice-presidente. Você pode se candidatar a deputado federal, estadual, distrital. Você não vai ocupar é o quê? Pessoal, e prefeito, governador? Aí é nato ou naturalizado. Beleza? Cuidado com isso. Revimos na aula passada. Está em pleno em gozo.
ter o gozo dos direitos. Ou seja, o que é? Não pode estar o quê? Negativado. Duas coisas que se assemelham. A filiação partidária. Tem que ser afiliado? Sim. E o domicílio, isso, eleitoral. Cai em algumas provas, um nível maior, o prazo mínimo. E fica bastante claro nas eleições qual é o prazo mínimo que a gente corre atrás. 6 meses. Professor, se você perdeu esse prazo, eita, passou. Já perdeu. Não posso candidatar, não. Eu lembro que o Bolsonaro, para se filiar ao PSL, foi nas últimas. O nosso querido, que era juiz, Sérgio Moro, escolheu também, faltando poucos dias. Então, qual é o prazo aqui, pessoal? Não está na Constituição. Resolução do TSE. 6 meses. Antes do pleito. Agora, querem mudar. Quer ser anual agora. Anual. Iriam mudar e vai falar sobre isso. Vocês vão ver no próximo ano. Até em setembro do próximo ano, a correria para fazer as mudanças, porque vai ter eleição nível o quê? Federal. E se as mudanças para valer daqui a 2 anos, tem que ser aprovado até quando? Até um ano antes do pleito eleitoral. Então, no próximo ano, você vai ver aqui a correria para fazer as mudanças. Porque se mudar no próximo ano, só depois de setembro, não vai valer o quê? Nas eleições daqui a 2 anos. É anterioridade eleitoral, prazo de 1 ano. Tá bom? Vamos falar sobre isso na próxima aula. Então, pessoal, 6 meses antes. E os mais importantes. Por quê? Olha que interessante. Vamos lá para as frasezinhas. Você quer achar dessas frases, mas tem que saber. Para ser elegível tem que ser o quê? Hein? Alistável. Então, tem que ter o quê, professor? Alistamento eleitoral. Então, se para ser elegível eu tenho que ser alistável, todo elegível é o quê? Precisa anotar isso? Obrigado. Todo ele fala, delegado, anotem. Todo elegível. Se eu sou elegível, é que eu preenchi o quê? Todos os requisitos. Então, todo elegível é o quê? Alistável. Vírgula. Mas nem todo alistável é o quê? Elegível. Eu só me dei um exemplo. Analfabeto. 16 anos. Por que 16 anos, professor? Você é alistável, se quiser. Mas você não é o quê? Elegível, porque você não vai ter a idade, que é o próximo requisito. Então, todo elegível é alistável. Mas nem todo alistável é elegível. Essa é fácil. Como é que vai cair? Vai cair assim, ó. Todo. Pessoal, se cair assim na prova, todo inelegível é inalistável. Certo ou errado? Bora, sem pensar muito. Vai na tora. Vai devagarzinho, professor. Vai devagarzinho. Todo inelegível é inalistável. Certo ou errado? Errado. Lembra de quem? Do analfabeto. Eu posso falar que todo elegível é o quê? Alistável. Mas todo inelegível é inalistável? Não. É todo o quê? Inalistável. Se eu sequer sou alistável, eu sou o quê? Inelegível. Todo inalistável é o quê? Vírgula. Mas nem todo inelegível é inalistável. Duas observações, se anotar para não anotar aí, vou esperar um pouquinho.
Mas eu tenho duas observações aqui que está no seu material. Tudo que eu falo aqui está no material. Professor, o senhor falou que o voto e o alistamento é facultativo para quem? 16 anos. Então, com 16 anos, eu tirei o meu alistamento eleitoral. Eu tenho o meu título de eleitor. Você é o quê, pessoal? Cidadão. E eu vou além. Eu posso ser cidadão com o quê? Com 15 anos. Como, professor? Se até o pleito eleitoral eu tiver 16, você pode tirar o quê? O título com 15 anos. Uma vez tirado o título, o voto passa a ser obrigatório? Não. É por tanto o alistamento quanto o voto é o quê? Facultativos maiores de 16 anos. E menores de 18. Então, mesmo que eu tire o título, eu vou votar se eu quiser. 70 anos, eu tenho um título? Eu tenho. Se bem que se você foi votar cedo, quem é que está lá na fila? Os velhos. Velho é bicho que adora votar. E faz boca de urna e fica lá fora. Votou em quem, velho? Votou em quem? E fica lá no fuá. Eu fui votar cedo também, que meu menino só tinha velho. É bom demais. Não tem o que fazer, vai ver da vida do povo. Né? Não vejo a hora de eu chegar e começar a fazer isso aí também. Alistamento eleitoral, pessoal. E o último é o quê? A idade. Também cai demais em prova, né? E aqui vai mexer. Se ele colocar a idade numa questão, não seja bobo. Pode ter pegadinha. Pode ter pegadinha. Vem calando lá, o irmão do prefeito quer se candidatar a Senado Federal. Aí você fala, porra, pode, porque está acima de quem? Da circunscrição municipal. Só que você bota lá, o irmão do prefeito tem 29 anos de idade. Aí você esquece dos 29. Não, botou aqui para, meu amigo, se ele botou idade, é que ele vai cobrar. Senador é quanto, pessoal? 35. Então tem que saber as idades. A idade é o quê? Vamos lá, telefone para mim, né? Liga para mim, né? 35, 30, isso aqui é novo. 21, 18. 30, não, né? Vamos botar no seu material, né? 35, 30, 21, 18. Está aí na segunda página. Está aí, ó. Na parte direita aqui, ó. A lista de 35, 30, 21, 18. 35 é para quê, pessoal? Tá aí, ó. Presidente, vice e quem? Senador. 30 é o quê? Só tem ele, governador e vice. Por exemplo, o André Fernandes. Ele jamais pode se candidatar ao quê atualmente? Governador. E ele se candidatou a prefeito. Ele tem 20 e poucos anos, né? 20, 24, 25, muito novo, né? Então, prefeito, basta ter o quê, pessoal? 21 anos. 21 anos você já pode ser o quê? Prefeito e vice. Sempre que é chefe do executivo, leva o vice. Deputado, todos os deputados. Ah, federal, estadual, distrital. É a mesma coisa, é o quê? 21 aninhos só. 21 e juiz de paz. Juiz de paz está previsto na Constituição, só que não existe na prática. Curso, né? O pessoal dá a carteirada. Oi? Tua tia é juíza de paz. No Oroz. Faz casamento, quer trabalhar no cartório. Porque se não for assim, não faz não. Tá? Juiz de paz, pessoal, pela Constituição, tem que ter o quê? Olha aí, fidelidade, ou tem que ter o quê? A filiação partidária. Juiz de paz ele foi feito para ser votado e fazer o quê? Celebrar casamento. Só que lá no Oroz, Icó, a nossa terra ali, o que é que faz lá? O cara celebra o casamento, né? No cartório, aí fala que é o juiz de paz. Mas tem cabo que dá carteirada, né? Não, sou juiz de paz. E os cabas caem, velho. Não, é o juiz aí. Ó, pelo amor... Não, juiz de paz tem que ser o quê? Eleito. Não, você foi eleito, filho? Você se candidatou a juiz de paz? Não, é óbvio que não, porque não tem eleição de juiz de paz. Tá? Mas a caiu em prova. Todo cargo de juiz é vedado a filiação partidária. A questão fuleiragem colocou lá que é errado. Por quê? Juiz de paz... Ridículo, né? Não se aplica isso, né? Mas juiz de paz é o quê? 21 anos. Só cai aqui juiz de paz para saber a idade. E o cargo mais chulo que eu digo assim, né? O mais fácil, aqui ganha bem. Acho que está ganhando aqui uns 15 mil reais. Vereador aqui, né? Fora o cargo que você tiver, você pode acumular. 19 mil? 19 mil? Caraca! Quando eu era assessor parlamentar, era 10 mil. Muitos anos atrás. Então, 35, 20, 18. 18 é o quê? Vereador. Pessoal, qual é o momento de aferição da idade?
O momento o momento é no registro da candidatura. Como é, professor? Registro. Oh, desculpa. O momento é o quê para a feição da idade? A posse. Então eu posso me candidatar a vereador? Não, a vereador é exceção, né? Mas olha, eu tenho 20 anos. Eu quero me candidatar a prefeito. Se você fizer até dia 31 de dezembro, 21, você pode se candidatar com 20 anos de idade. Professor, eu tenho 29. Só faço 30 dia 5 de janeiro. Agora. Só em janeiro do próximo ano. Eu posso me candidatar a governador? Pode. Porque a posse é quando a posse? Dia 6. Então, o momento de saber a idade não é no registro de candidatura, é o quê? Na posse. Já vi deputado federal, estadual, quando é a posse, hein? Eita, agora pegou. Fevereiro, dia 1º de fevereiro. Do dia 2 já começa a sessão legislativa. Agora, se for prefeito, governador e presidente, é em janeiro. Em dias diferentes agora, né? Na posse. Qual é a exceção? Vereador, que é no registro da candidatura. Vamos estar aqui, ó. Exceção. Vereador. Cargo de vereança é o que, professor? Existe. Candidatura. Finalizar, pessoal, responder questões, depois a gente fala sobre inelegibilidades as relativas, vamos falar sobre a absoluta já já. Quando eu falo filiação partidária, eu sempre falei sobre isso. E agora o STF falou mais novamente. O ministro Ricardo Nunes é o nome dele. Ele falou agora que não pode haver o que? Candidatura nata. O que é candidatura nata? Professor, eu não me identifico politicamente com nenhum partido. Eu quero me candidatar sem filiação. Pode ou não pode? Impossível. Não existe a candidatura nata. A candidatura avulsa, que pode vir também. Tá aí, ó, no seu material, na página 2. Ó o verdinho lá, ó o verdinho. Ó a cor verdinho oliva lá. Não existe no Brasil a candidatura nata, ou pode vir o quê? Avulsa. Ou seja, o direito de o titular do mandato eletivo ser obrigatoriamente escolhido e registrado pelo partido como candidato à reeleição. Nem esse também não, mas aqui também dá certo. Eu acho que coloquei atrás aqui. Não é esse mesmo. O que significa dizer aqui, professor? Que eu tenho que ter o quê? Filiação partidária. Falei muito sobre isso e caiu para delegado de Alagoas. Teve uma aluna minha lá no destaque que falou: aqui, eu fechei constitucional de delegado de Alagoas, só pela tua apostila. Eu digo, oh, cara, foi bom, e foi difícil as questões. E o restante? Não, o restante não me pergunte, mas constitucional eu fui bem. Né? Chamando agora para Alagoas, delegados, para o curso de formação. 2 irmãos passaram. Aí o curso junto de delegados. Né? Alagoas. Só estudando os dois juntos. Os dois vão ser delegados de Alagoas. Tá preocupado, né? A família desse pessoal. Preocupado desse menino não se criar, né? Então lá agora. Pessoal, para terminar, quando a gente fala sobre o ativo, passivo, vamos requisitos. Vamos falar aqui de inelegibilidades. Não confunda inelegibilidade com direitos por negativos. Adriana Fauci, todos os professores que eu conheço, que eu gosto de ler, até os meus livros, colocam aqui inelegibilidade, direitos por o quê? Negativos. Não é assim cobrado em prova, eu vou te mostrar. O fato de você ser inelegível nunca quer dizer que você não é cidadão, não. Você é cidadão. Aqui nós todos somos o quê? Aqui nós todos somos o quê? Cidadãos. Agora, a gente aqui é elegível, poucos. Poucos aqui tem o quê? Filiação partidária. Tá? Poucos têm. Então, a gente é o quê? Inelegível. Mas a gente é cidadão. Então, inelegibilidade
é uma restrição somente o quê? Na capacidade passiva. É uma restrição na capacidade passiva. Ela se dá de duas formas. De forma absoluta, eu sou o quê, professor? Você, se for nesse caso, nunca pode se candidatar a nada. Sua inelegibilidade é de forma o quê? Absoluta. Quem vai ser os inelegíveis de forma absoluta? São os inestáveis e os analfabetos. Trocando uma fração aqui. Quem são os inalistáveis? Os estrangeiros. Se você for estrangeiro, mais conscrito, e aqui mais analfabeto, você é o quê? Inelegível de forma o quê? Absoluta. Você não pode se candidatar a cargo nenhum. Professor, e o português que pede equiparação que nós tínhamos na aula passada? A gente vai fazer o que aqui? Esquecer direitos, nacionalidade e direitos políticos. Todo estrangeiro é o quê? Inalistável. E todo inalistável é o quê? Inelegível de forma absoluta. Ei, essa inelegibilidade de forma absoluta, o rol é o quê? O rol quer aumentar taxativo. Quer aumentar emenda à Constituição Federal. Não posso aumentar por lei? Não. Essa inelegibilidade absoluta é igual a uma perda, é igual a uma suspensão de direitos. O rol é o quê? Taxativo. Agora, vamos entrar aqui na inelegibilidade relativa. Vou apagar essa parte aqui, pessoal. Se for relativa, aí o rol é o quê? Exemplificativo. Vamos lá. Qual é a diferença, professor? A absoluta para a relativa. Relativa vai depender. É para quem diz aqui? Somente para chefes do poder executivo. Para alguns cargos do poder executivo, para algumas limitações territoriais, para familiares do poder executivo. Aqui, meu filho, o rol é exemplificativo, ou seja, pode aumentar os casos? Aumentar. Mas através de quê, pessoal? Para aumentar a caso de elegibilidade. Através de quê? Lei o quê? Complementar. Ou seja, é possível a ampliação, vírgula, desde que por lei complementar. A lei da ficha limpa já tem alguns anos. E ela tornou o quê? Inelegíveis os candidatos que tivessem duas condenações, ou seja, em tribunal. Foi condenado no juiz singular, no tribunal, ficou o quê? Inelegível. Lula, do ponto de vista jurídico, nunca deixou de ser cidadão. Por quê? Porque nunca houve o trânsito em julgado. Por que ele foi preso? Porque o STF mudou. Lembra de 2016 a 2019, que poderia executar a pena após a segunda instância? Mas Lula, do ponto de vista jurídico, nunca deixou de ser cidadão. Professor, então ele foi inelegível porque ele foi preso? Irrelevante o fato dele ser preso para ser inelegível.
ele foi inelegível pelo quê? A lei da ficha limpa, que ele mesmo sancionou na época dele. Tá? Então, por que ele foi elegível? Porque se anulou as nominações. Então, ele passou a ser o quê? Ficha limpa. Tá bom? É assim que funciona. Show? Professor, onde é que está isso? Só para terminar. Bota aí na página, vamos dar uma lidazinha? Bota aí na página 3. Parágrafo 9º. Vai colocar assim, ó. Lei complementar estabelecerá outros casos de quê? Inelegibilidade. Tem que ser o quê, professor? Lei complementar. E essa aí, puxa a setinha aí, puxa a setinha. É o quê? Relativa. Não é de forma absoluta. Não é para todo mundo. É só para quem preencher em lei complementar. E eu vou para vocês aí, ó, a lei da ficha limpa. É a lei complementar 135 de 2010. Ou seja, já temos aí 14 anos. Né? Show. Questões aí. Na próxima lei fala sobre inelegibilidades relativas às espécies. Fala sobre a AIME. O que é a AIME? A ação de impugnação do mandato eletivo. Fala sobre o militar e sobre a anterioridade eleitoral. Sempre eu dou direitos políticos em 2 aulas. Tá bom? E vou trazer questões aqui que vocês vão suar. Eita! Questão que vai falar sobre inelegibilidade relativa. O primo da família do não sei o que, se candidatou. Brincar. Tá bom? Eu gosto dessas brincadeiras, eu gosto. Vamos lá. Termina de copiar para responder as questões aqui. 3 minutinhos para responder as questões. Vamos até no máximo 8h40, tá bom? Descansem, merendem bem, tomem um Red Bull, que Falcão tá vindo. Se bem que ele tá vindo para finalizar a aula, né? Ficou muita coisa para finalizar? Professor, eu não lembro de nada, faz uma semana. Parece que eu só coloquei 5 questões, né? Na raciocínio lógico, né? Pois a maior índice de erros continua sendo raciocínio lógico. Não vai cair na Polícia Civil. Deus vai estar minhas preces. Né? Mas pode cair em outros concursos. Se for 10 questões em concurso. Se for 15, não, ninguém é tão mal a esse ponto de colocar 15 questões. Mas vamos lá. Lógico, botei só 5, né, cara? Só 5, Antenor. E eu falei assim, Antenor, só 5, de leve. Selva! Eu digo, tá bom, eu acho que ele compreendeu, né? Vamos lá. Quem estava respondendo aqui, estava olhando, era Jorge. Jorge está lá, viu? Professor, eu errei todas. Jorge sabe que você errou todas. Primeira questão. Pessoal que vem, as meninas também se levantem aqui, passem pela frente também, porque o pessoal de casa que não acompanha, vê só o Vinícius passando e fala, Ave Maria. Obrigado, cara. Não é tão assim não, você tá bem, Bill fit. É a Bill que tá fit, você não tá não. Estamos tentando, né, cara? Eu fico morrendo de inveja. Pessoal, a próxima semana eu faço 1 mês sem beber. Vou doar sangue, que eu acho que agora eu consigo. Pela primeira vez eu vou doar sangue. Depois, eu só doei sangue uma vez. No curso de formação, que eu fiquei sem beber durante 1 mês também. Cara, eu vou doar sangue. Não. Vou passar 6 meses sem beber. A ideia é essa. Maravilhosa. Viu? Eu tô correndo, viu? 600 metros. Não sai ainda não, mas se eu passar de você na corrida, tenha vergonha na sua cara, viu? Se eu fizer barra na frente de vocês, são 6 meses na minha frente. Se tem um cara que é chato... Pronto, vou doar aqui. Quem vai colher? É um pessoal de organizar, né? Não é Jorge não, né? Sei lá, Jorge faz tudo, Jorge. Vamos lá, primeira questão. Maria, por ter preenchido os requisitos exigidos na ordem jurídica, se naturalizou brasileira. Ato contínuo, consultou um especialista na área para saber se poderia concorrer a um mandato eletivo nas eleições que seriam realizadas no mesmo ano. Maria ela é o quê? Brasileira naturalizada. Foi corretamente informado que Maria, que na perspectiva de sua nacionalidade, ela pode concorrer a qualquer cargo eletivo. Não, a qualquer cargo não.
Temos os cargos privativos brasileiros, nada. Letra B, ela pode concorrer a qualquer cargo eletivo, ressalvado de presidente da República. Isso aqui é para aquele cara que não estudou. O vice também. Pessoal, o que é o vice? O vice é nada, mas ele é eleito. O vice é eleito. Letras B, somente os brasileiros natos podem concorrer a mandatos eletivos não naturalizados pelas cruzes de Deus. Não, 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 não. Qualquer nacionalidade brasileira pode, essa é a regra. Ela pode concorrer a qualquer cargo eletivo, ressalvados de presidente e de vice-presidente da República, questão até fácil, né? Letra D. A letra E colocou senador. Cara, senador é nato ou naturalizado. Agora, para concorrer à presidência do Senado, aí tem que ser brasileiro nato. Mas o cargo de senador, 35 anos, e brasileiro nato naturalizado. Segunda questão, então... Eita, pô, marquei letra E aqui, letra D. Eu falei o gabarito, aí tá errado. Verdadeiro e falso, vamos lá. Consulplan. É a banca que vai fazer PM Sergipe, né? Banca boa, viu? É Selecon, não? Nem nada a ver o que estão falando. Volta. O direito ao sufrágio. O direito ao sufrágio compreende o direito de alistabilidade, que é o quê? O votar, e o direito à elegibilidade, que é o quê? Ser votado. Sufrágio é isso. Votar e ser votado. A convocação de plebiscito e a autorização de referendo são competências do Congresso Nacional, já viu, né, de forma exclusiva, né, que se exteriorizam por meio de decreto legislativo. Vimos isso hoje. Bota aí, artigo 49 da CEF. Professor, me dê outra atribuição como... Se a lei vai tratar, quem é? O presidente. Quem é que resolve os tratados, ou seja, que aprova? Congresso Nacional, de forma exclusiva. É através de quê? A resolução. Decreto legislativo, a forma de aprovação dos tratados. Quanto ao sistema eleitoral aplicado às eleições dos cargos de vereador de município, como o de ontem, o ordenamento brasileiro adotou o proporcional, de lista aberta e uninominal. Não é, pessoal. Chama é o quê? Proporcional. E é uma lista só. Faz na próxima, né? Dividir o número de votos válidos quociente eleitoral. Bater X duas X. Então o PT foi 2 vagas. Não, o PT tem 3 vagas, aí tem outro partido que tem 3. 3 foi 2. Eu estava acompanhando do Lucão. Pois ele arrastou uma vaga. Aí o partido não faz a votação, aí pega aquelas regrazinhas que teve 2, né? Sempre 2. O partido não pega os mais. É uma regrazinha que eles colocam lá. Eu confesso que eu não entendo perfeitamente, mas entrou 2 sem ser pelo quociente eleitoral. Tá bom? Então, correto, verdadeiro. Para a criação de novos estados e municípios, a gente vai ver isso, é necessário a convocação de plebiscito pelo Congresso Nacional. Pessoal, se é de município, tem que ser o quê? Uma lei o quê? Não, uma lei complementar para o prazo. Mas para criar o município não é lei complementar. É lei o quê? Lei estadual. Então, se é lei estadual, quem é que convoca o plebiscito? É a Assembleia Legislativa, não é o Congresso Nacional. Tá? Nossos próximos assuntos aí. VVVF. Terceiro. A Câmara Municipal X aprovou uma consulta popular sobre questões locais. Opa! Consulta local, popular, beleza. E deseja que ela seja realizada concomitantemente às eleições municipais em 2024, beleza. A qual observa os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Álvaro é prefeito do município X e é completamente contra as questões que serão submetidas à consulta popular. Aí para falar, o que esse cara está falando? Está falando do quê? Da nova emenda constitucional 111 de 2021. Com base na situação hipotética e no disposto na CEF, é correto afirmar que, para a consulta popular ser realizada concomitantemente, simultaneamente às eleições municipais, deve ser encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral até 180 dias antes das eleições. E não é
TSE? Na justiça o quê? Eleitoral. Vai ser no fórum mesmo. E é 90 dias. Não mais se admite a realização de consulta popular concomitantemente às eleições municipais, por falta de regulamento. Pelo contrário, é obrigatório. Não se admite em outro momento. Tem que ser o quê? Concomitantemente, simultaneamente. Letra C. As manifestações contrárias de Álvaro, né, que ele defende, às questões submetidas à consulta popular ocorrerão durante a campanha, sem autorização de propaganda gratuita de rádio ou televisão. É o gabarito. Ele pode ser contra e pode se manifestar? Pode, mas não vai ter direito ao quê? Acesso gratuito de rádio e TV. C. Letra D. Para a consulta popular ser realizada simultaneamente às eleições municipais, deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral, que aí é correto, a Justiça Eleitoral, beleza. Até 30 dias, não é 30 dias, é até 90 dias. E Álvaro poderá se manifestar contrariamente às questões submetidas à consulta popular, desde que antes da campanha política e durante a campanha. Mas não pode haver o quê? O uso de rádio e TV gratuito. Tá bom? Quarta questão, então, terceira letra C de Charlie. Quarta questão, tudo questão de 2024, tá? Que eu procurei aqui umas questões. Vamos lá. Sobre as consultas populares das eleições, de novo, ó, previsto no direito político da Constituição. Alternativa incorreta. Será garantido espaço de propaganda gratuita no rádio e na televisão para a divulgação de manifestações favoráveis e contrárias. É errado. Não pode utilizar propaganda gratuita. Por quê? Porque não é gratuita, é paga. Não vai usar dinheiro público para isso. Tá aí a letra A, de cara. Quinta questão. João, as próximas eleições. Ao procurar um advogado e descrever os distintos aspectos afetos à sua trajetória, João recebeu a informação de que era alcançado por uma causa de inelegibilidade prevista na CF. Ao questionado em relação às consequências de sua causa de inelegibilidade, como a referida, foi-lhe incorretamente respondido que, pelas circunstâncias desses institutos, ele, letra A, não pode concorrer a nenhum cargo eletivo. Ele botou o quê? Inelegibilidade prevista na CF. Nós temos qual, pessoal? A absoluta e a relativa. Certo ou errado essa questão? Errado. Eu não posso falar que é para todos os cargos. Essa para todos os cargos é o quê? Absoluta. Pode ser o quê? Relativa. Como assim, professor? Irmão de um prefeito. Ele é o quê? Inelegível dentro da circunscrição. É para qualquer cargo? Não. Questão boa. Tem que entender todas as inelegibilidades. Então a letra A está errada. Se fosse absoluta a palavra, ou se ele fosse estrangeiro, se ele fosse colocasse, aí eu posso falar que é para todos os cargos. Letra somente não pode concorrer aos cargos eletivos indicados. Errado também, pela mesma forma. Vai que é absoluta, então é para tudo. Letra C. Somente não pode concorrer a cargos eletivos nas certas esferas territoriais. Essa é o quê? A relativa. Vai que é uma absoluta. Tudo está errado aí. Eu não posso limitar. Já que está para o GCF, pode ser qualquer um. Absoluto ou relativo. Letra C. Pode afastar-se da incidência de causa de elegibilidade compatibilização. Pode de uma vai que é absoluta. É irrelevante. Por exemplo, professor, não consigo entender isso, vislumbrar, que a gente não estudou. Vamos supor. Ele é inelegível pela idade. Ele tem 21 anos, ele tem 25 anos. Senador. E ele já é prefeito reeleito. Ele tem que fazer o quê para se candidatar a senador? Desincompatibilizar, renunciar. Mas aí, vai voltar? Não, porque não tem a idade. Então é muito amplo a inelegibilidade para eu limitar uma situação só. Vai ser o quê? Letra E. Inelegível, ele preserva os direitos políticos. Falamos aqui, inelegibilidade não quer dizer negativa. Ele é cidadão. Ainda que haja restrições em sua relação à possibilidade de concorrer a cargo eletivo. Aí sim. Questão boa, né? Letra E.
Vamos lá, algumas questões aí recentes também da Polícia Civil. Cara, a Polícia Civil foi vergonha essa questão. Foi vergonha, né? Acaba que essa questão vai queimar no fogo do mármore do inferno. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para analfabetos. É ou não é, pessoal? Sim. Né? Apenados. Se tem uma pena, não tem essa palavra apenados na Constituição, né? Mas se fosse, é o quê? O caso de quê? De suspensão. Aqui ele é negativado. Né? Tá falando que o voto é facultativo, alistamento. Os maiores de 70 anos, é ou não é? Sim. Os residentes do estrangeiro tem isso, né, pessoal? Não. E pode votar? Votam. Votam. De forma obrigatória, tá lá, leva lá. Então ele justifica. Os maiores de 16 anos e os menores de 18. Cara, de graça essa questão. 1, 3 e 5. Dá o que aí? Letra C de Charlie. Cara, eu não sei, cara. Confesso que eu não sei. Não sei, não. Viu? Caiu na prova, pessoal, sobre como é que se anula um voto, hein? Tem cara que não sabe. Professor, apertei anular. Tem anular voto? Só é você votar o quê, pessoal? Errado. 99 e confirma. Aí falar, não aceitamos. Redija novamente, é isso? Não, você anulou seu voto. E votos brancos e nulos são o quê? Descartados, não é voto válido. Vovó disse que se votar em branco, ajuda quem está ganhando. Vou votar o quê, vovó? Louca. Pessoal, branco, você vota em branco. Nulo é quando você erra o voto. Né? É a mesma coisa. Mas cuidado, já vi caindo muito em prova isso. Quer saber aonde? PM São Paulo. Teve cara que errou. Sétima questão. Em relação aos direitos, pois é incorreto afirmar que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 65 anos de idade. Não é 65. 70, como fala meu menino. 70. A nacionalidade brasileira e o domicílio eleitoral na Constituição são condições de elegibilidade. Ah, e que é incorreta, né? Que merda. Que merda. Oficial da PM Pernambuco, cara. Que absurda essa questão. Vamos aqui, manter o nível. IDECAN, Guarda Municipal. O artigo 14 da CEF estabelece condições de elegibilidade para os cargos eletivos do Brasil. Pedro Machado, conhecido comerciante do interior de Goiás, está interessado em se candidatar à presidência da República, acreditando que desta forma poderá construir um país melhor para todos. Visando alcançar seu objetivo, quais requisitos Pedro Machado deve cumprir para se candidatar ao cargo pretendido de presidente da República? Ter idade mínima de 30 anos é 35 anos. Letra B, ter idade mínima de 35 anos, ter nacionalidade brasileira, estar em pleno exercício dos direitos políticos, ser filiado a partido político, ser alistável e possuir domicílio eleitoral no país. Perfeito. Vamos ver o erro da letra C. Ter idade mínima de 35 anos, ter nacionalidade brasileira e podia esticar aqui, né? Tem que ser brasileiro o quê, pessoal? Nato. Mas ele não esticou, né? Beleza. Está em pleno gozo de direitos políticos, ser filiado a partido político, ou declaração de que concorrerá sem qualquer ligação? Não, tem que ter o quê? Filiação. Não existe candidatura avulsa, candidatura nata, né? E a letra D botou 30 anos. Ficou fácil, né? Letra B. Pessoal, foi fácil guarda municipal? Foi não. Foi pancada, algumas questõezinhas, tá? 9. Caso o candidato ao cargo de presidente da República não se identifique com a ideologia de um dos partidos políticos existentes no Brasil, ele pode lançar candidatura avulsa, ou seja, independentemente de filiação partidária. Totalmente o quê? Errado. Quer dar um aviso? Quer dar um aviso? Depois dessa eu vou encerrar. Última questão. Cara, porra. Eu só quis dizer, né? 10ª questão, vamos lá. Errado, né? Não tem candidatura avulsa, né? 11. Maria, por ter preenchido os requisitos exigidos pela ordem jurídica. Poxa, já foi? Que merda. Eu erro assim quando eu fico puto com isso, que é muita questão, cara. Então vai ser o quê? A resposta? Letra D de delta. 11ª, vamos até a 15, que a 15 é boa. A afirmação, Jorge, deixa.
A afirmação de que todo o poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos, nos termos da CF, retrata o princípio fundamental da República do Brasil. O nome precisa de quê, pessoal? É o quê? Representativo? Perfeito. Letra C. Por quê, professor? Quando ele fala assim, ó, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de quê? Dos seus representantes eleitos. E não colocou de forma o quê também? Direta. Se ele colocasse os seus representantes e de forma direta, seria o quê? Mista, participativa ou semidireta. Ele colocou só um aqui. Qual? Através do voto. Que é o quê? Indireta ou representativa. Letra C. Só acertou porque já respondeu umas 15 vezes com essa questão. Essa aqui é velha, é velha. 12. José tem 19 anos e é analfabeto. Considerando que dispõe a CF, DT8, acerca dos direitos políticos, sua alternativa é correta. Apesar de ser maior de 18 anos, tanto o alistamento eleitoral como o voto são facultativos para José. Por ele ser o quê, pessoal? Analfabeto. Qual é o erro dessa questão aqui? Letra A. O alistamento eleitoral é o quê? É obrigatório, é? Ele tem quantos anos? 18. Ele tem 19. Certo ou errado a letra A? Estou perguntando isso. Qual é o erro da letra A? Mas ele é o quê? Ele é o quê? Analfabeto. Analfabeto é o quê? Vamos ler novamente? Eu vou precisar grifar aqui. José tem 19 anos. E ele é o quê? Analfabeto. Apesar de ser maior de 18 anos, tanto o alistamento eleitoral quanto são o quê? Facultativos. Porque José é o quê? Analfabeto. Letra A. Letra B. O alistamento eleitoral é obrigatório para José, por ele ser maior de 18 anos, mas o voto é facultativo. Não tem esse negócio não, meu amigo, de alistamento e voto. É o quê? Tudo é facultativo. Cuidado com essas questões, viu? Essa aqui é a questão bebê. Bebê. Não é bebê cachaça não, é bebê de fraquinha, cara. Cuidado. O fato de José ser analfabeto não guarda relação com o alistamento eleitoral nem o voto, mas sim com as condições de elegibilidade. Não. O alistamento passa a ser o quê? Facultativo. E a elegibilidade? Vedado. Ele é o quê? Inalistável de forma absoluta. Então, o fato de ser analfabeto tem incidência tanto na alistabilidade, que passa a ser facultativo, e também na elegibilidade, que é o quê? Vedado. Quem decide isso? O juiz eleitoral. Lembra de Tiririca? Surgiu isso? Então, fizeram o quê? Um ditado eleitoral, pelo juiz eleitoral lá. Foi difícil o ditado. Foi pato, casa, ele passou. Tiririca, passou, né? Tanto que se candidatou. Letra C. O fato de José, não, já foi, né? Letra D. Tanto o alistamento eleitoral quanto o voto são proibidos para José, pelo fato de ser analfabeto. Não, pessoal. O alistamento é facultativo. É o voto que é, ou ser votado, que é vedado. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para José, por ele ser maior de 18 anos, né? Questãozinho bebezinho, letra A. Vamos lá. João, brasileiro, 66 de idade, analfabeto, aposentado. E seu neto, Rodrigo, brasileiro, 17 anos de idade, aluno do ensino médio. Estudam sob pré-candidaturas aos cargos de senador da República e deputado federal. André, brasileiro, 43 anos, engenheiro, pretende se candidatar ao cargo de senador. E Bernardo, espanhol, 22 anos, é advogado, para o deputado federal. Diante disso, no tocante à carta eleitoral, vamos lá, é correto afirmar aqui. O voto para João é obrigatório. Não vai decorar isso tudo não, pessoal. Vamos lá, quem é João? Brasileiro, 66. Mas ele é o quê? Analfabeto. Já descarto. Letra B. Bernardo não pode se candidatar ao cargo de deputado federal. Quem é Bernardo? Espanhol. Pode ou não pode? Não, ele é o quê? Inalistável. E todo inalistável é o quê? Inelegível. Letra B é a correta. Não pode se candidatar, nem pode votar e nem pode ser votado. Ele é estrangeiro. Letra C. Rodrigo tem idade obrigatória para votar. Quem é Rodrigo? 17 anos. Não é obrigatório ainda. André não tem condições de se candidatar ao cargo de senador.
Tem 43, basta o quê? 35 e ele é brasileiro. Pronto. 14 e 15 para terminar. 14. Acerca dos direitos políticos previstos na CF. Facultativa correta. São alistáveis os estrangeiros, os conscritos, durante o período militar obrigatório e os analfabetos. Certo ou errado, pessoal? Certo ou errado? Bora! Errado, né? São inalistáveis os estrangeiros, os conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório. E os analfabetos é o quê? Alistável de forma facultativa. Se eu der a coisa, era erro, né? Certo? Errado. Né? Então, são inelegíveis. Aí estaria o quê? Correto. Que seriam os inalistáveis, mas os analfabetos. Então, analfabeto, ele é inelegível, mas ele é o quê? Alistável. Foi delegado, né? Mas faz tempo. A improbidade administrativa é causa de, grifa aí, perda dos direitos políticos. Vocês vão ver com o Falcão aqui, eu botei suspensão, o bisu, né? Paris, né? Paris. Está lá no final, na verdade. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos maiores de 60 anos. É ou não é, pessoal? É errado. 70. Os analfabetos são elegíveis, inelegíveis e o quê? Inalistáveis. Certo ou errado? Errado! São o quê? Alistáveis. E ele falou isso aqui de propósito. Por quê? A letra A e a letra D, você percebe que os alistáveis são o quê? Que os analfabetos são alistáveis. Por isso que todo inalistável é o quê? Inelegível. Mas nem todo inelegível é inalistável. Por quê? Porque você já percebeu que na letra A e na letra D, analfabeto é o quê? Alistável. Acho que te deu a resposta à questão. Para terminar, vamos lá. Lucas, 19 anos de idade, é brasileiro nato, alfabetizado e está servindo como conscrito nas Forças Armadas. Lucas é o quê? Inelegível. Alfabetizado. Ele é o quê, Lúcio, então? Alistável e elegível, se tiver filiação total. Cláudia tem estrangeira e não naturalizada brasileira. E é alfabetizada. Nessas situações hipotéticas, de acordo com a CF, o que se refere aos direitos políticos. Vamos lá. Cláudia atualmente e nem ser o quê? Estrangeiro de concessão o quê? Inalistáveis, e todo inalistável é inelegível de forma absoluta. Letra B. Lúcio e Lucas não podem ser eleitores. Lucas é brasileiro, alfabetizado, está civil. Lucas não pode ser. E Lucas? E Lúcio? Lúcio pode, porque pode votar. Aliás, é obrigatório ele vota ainda, né? É obrigatório. É errado. Lúcio é obrigatório, só tem 65 anos de idade. Simone pode candidatar-se ao cargo de deputada federal. Simone é o quê? Brasileira nata. Pode ou não pode, pessoal? Pode, porque tem 21 anos de idade. É o gabarito. D. Lucas pode candidatar-se ao cargo de vereador. Lucas não pode se candidatar e nem pode votar a porra nenhuma. E letra E. Lúcio não pode candidatar-se ao cargo de governador do estado. Pode, pessoal. 65 anos, basta 30, né? Então, beleza. Chega, Jorge, para dar os avisos.